Bora. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Por E aí aí, quem vai Simon? assistir. Bom, mais uma live aí. Vamos falar mais um pouquinho de small caps, né? Foi um assunto aí que foi legal. Só um ponto aqui. Garimpando o tesouro escondido. Algumas empresas assim. Então, eu tô querendo gravar alguns vídeos sobre empresas pro meu canal e tudo mais. E isso me trouxe uma ideia de pegar empresas que não sejam tão conhecidas no mercado, né? Porque normalmente todo mundo acaba indo nas mesmas empresas, que são aquelas empresas que são mais discutidas, que são mais movimentadas, mais badaladas. Então, assim, normalmente essas empresas você vai ter bons resultados, vai ter bons dividendos, porque são empresas consolidadas, mas elas não vão te dar um retorno muitas vezes de 10, 20, 30 vezes no crescimento da cotação, por exemplo. A gente vai encontrar isso em empresas que estão ali em processo de recuperação, se transformando e tal, que são bons negócios que podem vir a crescer aí. Então, eu tive um ponto de começar a pesquisar empresas com, primeiro, o patrimônio líquido pequeno, de preferência abaixo de R$ 1 bilhão. Então, eu peguei todas aquelas empresas com abaixo de 1 bilhão e comecei a garimpar as empresas que tinham resultados interessantes. Aquelas empresas que tinham muito baixa liquidez e que não tinha lucros nos últimos 10, 15 anos, assim mais ou menos, eu excluí. Então fui jogando as porcaria fora porque tem muita coisa ruim. E foi ficando algumas empresas interessantes. Uma delas que a gente acabou conversando essa semana e deu uma olhadinha foi a A gente Mangels. trouxe. Isso, tá, mas a gente trouxe na semana passada, foi? Foi, semana passada a gente trouxe A a Cambuci Cambuci, né, e e a Brasil. a Brasil Agro, né, que foram duas Beleza. empresas aí bem interessantes também. Porque nesse teu filtro, elas vão aparecer depois, então a gente já Isso, entra vão mais ou aparecer menos depois. ali. Tá, É. uma dúvida antes, como é que tu chegou nesse filtro? Foi no Fundamentos? Na verdade, cara, eu fiz no análise de Pegou ações, patrimônio líquido, fundamentos, né? eu fui catando, Tá, né, tá. Na mão mas mesmo, não eu fui no foi uma. fundamentos, isso, eu fui aqui no Tá, fundamentos, aí aqui tem o buscar deles aqui. Aí eu fui tá. aqui em patrimônio líquido, aí eu coloquei patrimônio líquido de máximo de 1 bi aqui. Aí depois eu fiz sem liquidez e depois fui aumentando a liquidez. Eu Tá, coloquei aqui tá certo. uma liquidez mínima de R$ 100 mil por R$ 100 mil. Foi R$ 100 mil? Foi R$ 100 Tá. mil. Chegou a pegar 100 mil reais aí. 50 mil ainda vai de boa. É, aí eu fiz aqui o buscar, apareceu uma lista de empresas. Aqui é que é o Tá. trabalho chato, que aqui você vai ter que olhar uma por uma para ver qual que tem lucro, que aqui não tem lucro, tudo mais. Você pode ir por aqui, por exemplo, vou olhar Patrimônio por líquido. PL. Você já pode ir excluindo as que tem PL negativo. Pode Entendi. ser um ponto. Então, assim, quais empresas vai encontrar vai depender muito de quais são os parâmetros do teu filtro. Aqui eu tentei pegar empresas com patrimônio líquido positivo, empresas que tinham lucro aí, pelo menos nos últimos 10 anos, viessem recuperando os lucros, podia ter prejuízo, mas que esse prejuízo não fosse constante, mas que ela fosse se recuperando ao longo do tempo, que é o caso da Mangels aqui, né? Mangels. Quando a gente olha aqui, por exemplo, só para a gente ver rapidinho, puxando aqui, a empresa ela deu prejuízo aqui de 2011 até 2020, só que ela vem recuperando aqui 2021, 2022, 2023, e quando eu fui dar uma olhadinha nos dados da empresa, a empresa ela fez uma limpa, que eles tinham cerca de 80 pessoas no alto escalão dentro da empresa. Aí eles começaram a mandar embora. Como mandou embora, hoje eles têm cerca de 24 pessoas, né, São entre os só dois diretores. diretores hoje. Isso, entre os diretores e Eram, administradores só tem. se eu não me engano, eram oito ou 12. Eu sei que Acho que no era 12 total diretores e agora só tem dois. Eu sei que no total o alto escalão deles tinha mais de 80 pessoas e isso estava comendo a empresa pelas pernas porque é um gasto muito alto. Então eles foram reestruturando, eles deixaram de fazer alguns negócios que não fazia muito sentido para eles e eles começaram a focar naquilo que realmente a empresa é. Por falar no que a empresa vamos dar uma olhadinha aqui nesse PDF da APMEC deles. Depois a gente vai deixar dois links ali. É bom assistir a APMEC 2022 e a APMEC 2023 para entender como é que a empresa está se transformando. Inclusive, a APMEC é interessante, as empresas que não participaram começaram a participar, que mostra que a empresa está começando a mudar a governança corporativa dela e está se interessando em querer crescer dentro do mercado de capitais.
Porque, como assim, Rubens, crescer? Porque quando a gente olha aqui, ó, a Mangels, cadê? Aqui, a Mangels, ela é uma empresa que ela tem quase 100 anos de idade. Ela foi fundada em 1928, tem 95 anos de idade, fez o IPO em 1971. Isso aqui é uma outra coisa que eu coloquei dentro da curiosidade. Eu queria pegar empresas que já tinham um certo histórico de bolsa de valores, só que não tinham crescido o market cap delas, né? Elas não cresceram a capitalização delas, tipo, porque quando você fala de uma empresa de quase 100 anos, era para ser uma empresa de bilhão, né? Uma empresa de 10, 20, 30 bilhões aí de valor de mercado no mínimo. Mas aí você pega a empresa, ela tem aqui, cadê? Olha o tag along ali. 80%. Da PN é 0%. Pois é. Então, né? São partes da governança, né? Quando a gente olha aqui, ó. Olha outra coisa, outra diferença. Claro que isso aí nós vamos dar um pitaco final, mas mais inicialmente vamos apresentar, assim, no final a gente vai dar mais opinião. Olha o valor de mercado e valor de firma, ali em cima. Ali. Ah, sim. Olha a distância. O valor de mercado. Então, assim, 96 milhões e 650%. Tem coisas aí. Embora a empresa, assim, é interessante a empresa. Sim. É uma indústria. O muito importante frisar que a gente está mostrando a empresa aqui não é para vocês terem como ideia de investir nela. A gente está apresentando a empresa para vocês entenderem como é que é estudar um negócio que não está tão na vista, para a gente procurar as informações, porque assim, o que está na vista tem vídeo sobrando. O ponto é você conhecer uma empresa, estudar ela, entender como ela funciona quando você não tem tantas informações para você, né? E a Mangels é um caso, a Cambuci é outro caso. Você não encontra muita gente falando dela, então são empresas que você vai ter que cavar um pouco mais a fundo com as suas próprias garimpo, mãos para achar essas informações. É garimpo. Assim, ó, por exemplo, se eu vou dar um exemplo assim, hoje a Fras-le atingiu 4 bilhões de valor de mercado. Quando a gente começou a estudar, a conhecer, ela valia em torno de 600, 700 milhões. E a empresa foi evoluindo, se tornou uma baita de uma empresa. Tipo, hoje ela já não é mais uma micro cap, ainda é uma small cap, mas, né, por causa de liquidez e tal, mas ela já é uma empresa, já é uma empresa grande, tá falando de 4 bilhões. Fras-le você pegava 2019, era R$3 a cotação. R$3 a cotação, ninguém olhava para a empresa. Ainda não olha, por quê? Porque não é uma empresa que tem tanta volatilidade, né? Ainda precisa crescer muito o market cap dela para poder ter essa volatilidade. Quando a gente olha aqui, ó, o que está matando a empresa é essa questão aqui, ó, dívida. Ela tem 646 milhões de dívida bruta, né? E um patrimônio líquido de 32 milhões. Então, assim, a dívida é exorbitantemente maior do que o patrimônio líquido da empresa, né? A dívida líquida dela é de 560 milhões de reais. Ele falou algo interessante, que hoje eles buscam trabalhar com no mínimo 20 milhões de caixa. Então, o que excede esses 20 milhões é que eles utilizam para resolver os problemas da empresa, e eles estão evitando usar capital de terceiros. Eles estão buscando trabalhar só com capital próprio, justamente para diminuir essa questão da dívida, que hoje a empresa sofre muito com essa questão dos juros da dívida. Então, assim, o que massa muito a questão dos resultados da empresa é o fato que boa parte do resultado dela, né, vai para pagar o resultado financeiro, que é produzido negativo todos os meses. Então a gente vê que ela tem um ativo de 784 milhões, disponibilidade de 86 milhões e um ativo circulante de 367 milhões. A receita líquida nos últimos 12 meses é até interessante, fica perto da casa de 1 bilhão. O EBITDA de 79 milhões, o lucro líquido aqui de 222 milhões. Então o lucro líquido deles é até interessante aí, anualmente falando. Voltando aqui a Primec, o que a Mangels faz, né? Primeiramente, assim, é uma empresa que tem quase 2.000 colaboradores, tem 5 unidades presentes aí no Brasil, né, e tem um faturamento anual próximo de 1 bilhão de reais. E aqui essa linha do tempo, né, ela resume muito bem o que a empresa o que a empresa faz. A empresa iniciou com as suas operações lá em 1928, produzindo baldes galvanizados, né? Aqueles baldes de alumínio que a gente usava antigamente. Aí depois eles passaram a fabricar cilindros para GLP, no caso aqui é o famoso botijão de gás que você tem na sua casa. Eles começaram a fazer a fabricação lá em 1938, né? Inclusive, isso aqui é uma coisa que salva muito o resultado da empresa, né? E que permitiu que a empresa talvez não falisse, né? Foi essa parte de GLP aqui. Aí, em 1958, eles entraram na parte de automotiva, né, fazendo a fabricação de calotas
né, para pneus de carro. Depois eles também começaram a fabricar tanques de ar, principalmente tanques para caminhões, né, que é, por exemplo, aqueles caminhões que têm sistema de freio a ar. Então eles fabricam esses cilindros, né, para aços relaminados, né, inauguraram aqui uma planta em Três Corações em 1975, rodas automotivas de alumínio aftermarket em 1989, requalificação de botijões, né? Antes eles só fabricavam. Aí em 1995 eles começaram a reformar esses botijões. Em relação à logística, o que eles fazem? Então lá na distribuidora de gás tem um ponto deles que tem funcionários deles para fazer ali a requalificação dos botijões. Então esse botijão não precisa ser trazido até na empresa da Mengels para poder passar por essa reforma. É feita a reforma dentro do pátio da própria distribuidora. Aí eles também entraram nas rodas automotivas de alumínio OEME, né? Inauguraram um parque fabril em Manaus, que é bem importante para eles também. Esse Manaus é o que dá bastante isenção, né? Isso. Para alguma parte de piscofins deles, né? A produção exclusiva de rodas OEM em 2010, e em 2019 a ampliação da unidade de rodas, nova linha de pintura acrílica, e em 2023 componentes para requalificação de cilindros para GLP. Então veja que onde eles mais focam é nessa questão dos botijões de gás, que é algo recorrente, né, e é algo permanente, é um mercado que não vai morrer e que acaba salvando e segurando as pontas da empresa. Aqui é onde estão localizados os parques fabris deles, mas aqui são os principais, como eu disse, eles têm várias unidades dentro dos pátios de distribuição dessas empresas de gás. A estrutura acionária da empresa, aqui é um pouquinho complicado da gente olhar, vamos tentar olhar aqui no... Não, mas aquele ali tá de boa ali. No fundamento. Cara, ela só não tem liquidez nas ordinárias. Tá tudo na mão do controlador. É porque aqui eles dividiu assim, né? As ordinárias representam 35% do capital social e as preferenciais representam 64% do capital social, né? Aí as preferenciais estão divididas da seguinte forma aqui, ó, né? 15% na mão do Roberto Max, aí tem esse Organo Master FIA 7,95. É um fundo. Um fundo aqui, eu acho que ele é free float, não? É free float, é preferenciais. Pois é. Preferenciais. Por isso que eu tô falando, acho que é mais interessante a gente olhar até no próprio site aqui deles, cadê? Pior que o site deles é bem pobrinho. Vamos ver aqui no Fundamentos mesmo. Acionistas. Então as ordinárias estão praticamente 100% na mão da Mangels. Aí eles não têm preferenciais, eles só têm as ordinárias. Aí tem o Roberto Marques aqui com 23%. É da família aqui, ó, Roberto Marques Mangels. 23% das preferenciais. André Ricardo bem 8,16%. Clube de investimento de valores aqui, ó, tem um clube de investimento dentro, quase 9%. José Antônio Bortoluso 10%. O órgão Master FIA, 11% das preferenciais. O Valmir, tem bastante pessoa física aqui, com um percentual bem elevado, né? Ali, ó, 29%, que é o free float. Então, assim, tem 29% das preferenciais. Ali, na Mangels SA e Mangels SA. Não, volta ali. Aqui. Tá, tem duas empresas, que são as detentoras. Isso, tem a Tecnorpar SA, que aí tem a Shorewood. Holding familiar aí. Tem a Shorewood SA, 70%, é a família. É família, ó. Deve ser família, ó. Família que fica... A Mark Rose Mangels. Olha só, eles todos só têm ordinários, nenhum tem preferencial. Só ordinários. Falam assim, eu compro preferencial por causa disso, daquilo. Beleza. Olha o que o controlador tem. Porque o que vai acontecer? Numa mudança, né? Sei lá. 10% a mais de dividendo vale a pena? Pois é. De repente, se olhar assim, o controlador aqui. Porque o controlador vai tentar se beneficiar de alguma forma numa mudança. Mas a mudança é muito difícil de acontecer. Beleza, até que um dia acontece. Entendeu? Eu já vi essa história várias vezes. Por isso que hoje o PN eu tento isolar. Só se não tem, que é o caso da Mangels. Se não tem, beleza. Eu vou avaliar o risco, tentar entender, e isso aí vai ser um peso importante. Vai ser um peso importante, porque a hora que, aí eu monto uma posição legal, e aí o controlador vai lá e muda, sei lá, me joga alguma coisa aí, vende a empresa para uma holding, sei lá, né, um monte de coisa. E eu não vou junto, entendeu? Até porque o tag along não tem na PM. E essa empresa, ela seria uma empresa que poderia ser adquirida pela Maxion. Mas não, é muito difícil. Difícil, mas
Tem aquela parte de... Porque assim, essa empresa, ela nitidamente uma indústria de alumínio. Os caras pegam o alumínio e transformam em algum produto, né? Então, assim, não é o que a Maxon faz, né? Mas poderia, mas eu acho difícil. Muito familiar ainda, assim, muito... As duas são empresas muito familiares. Só que a Maxon cresceu. Quanto é que tá o valor de mercado da Maxon hoje? Deixa eu ver aqui. Peraí. Eu tô com coisa Fundamentos. Tá aberto aí? MP... MYPK. Aí, 2 bilhões. 2 bilhões. Então, olha a distância. E olha quanto de dívida. Mais de 6. Olha lá a dívida bruta. Mas a líquida Mas ela tem patrimônio porque ela tem caixa, né? Tem caixa. Lucro líquido foi negativo nos últimos 12 meses. Então, assim, é uma empresa hoje, quantas vezes maior aí? 100 milhões? 20 vezes maior que a Mangels. Poderia sim comprar. Até porque eles têm... Só que aí que tá, não tem no mercado, eles não poderiam comprar a mercado, eles teriam que vir em controlador e ofertar, né? Diretamente, no mercado primário. Mas porque assim... Direta. Não sei, para a família hoje que a empresa voltou a ter lucro é interessante, mas esse período ali que passou dando prejuízo, deixa eu ir para 4 aqui. A empresa passou esse período aqui, praticamente 10 anos, quase 8 anos dando prejuízo. Lá atrás ela também deu prejuízo e quase vinha no 0 a 0. Então assim, não sei o quanto é interessante para a família também. Aí teria que, o acompanhamento, né? É o acompanhamento. E aí o risco tá onde? Não tem tag along, troca de controlador, o novo controlador fecha capital. Aí como é que é isso aí? Tipo assim, se há uma melhora de governança para com os investidores, né, para a empresa ser mais visualizada, ter, né, mais acesso e etc. Ou a empresa, cara, eu não preciso, o cara vai lá, muda o controle, vende a parte dele. E quem tem preferencial já era. Fica com 0. Sim. Então, assim, qual é o objetivo? Então, assim, tem que estar dentro do peso do risco. Alguma coisa eles estão planejando, porque se tu pesquisar no YouTube por um vídeo sobre a empresa, não vai ter vídeo de análise da empresa por investidores de 2 anos para cá. E eles vêm aparecendo em APMEX de 3 anos para cá. Então, assim... Para eles começarem a se mostrar, é porque alguma coisa eles estão querendo. Não sei, melhorar a governança. O presidente, aquele Elias, acho que é Elias, né? Pablo Tourinho, ele falando sobre o ESG, que eles estão buscando mais transparência nessa parte de governança. Só que é claro, como o Tourinho aqui não tem conhecimento disso, o negócio dele é ficar narrando cotação, né? ele não chega no questionamento, mas para isso, os preferenciais, né? Não tem a proteção. Como vamos mudar isso, né? Uma mudança de estatuto, como vamos melhorar isso? Isso seria parte de uma reestruturação. Eu vou acompanhar alguma teleconferência, ver se alguém toca nesse ponto. As 2 últimas, mais ou menos, eu vou dar uma escutada depois. Eu nem sei se eles têm videoconferência. Né? Não deve ter. O vídeo ou teleconferência? Não, no site não tem nada. Então não tem muito o que pesquisar. Tipo aquele da PIMEC, beleza. A apresentação ali, tinha dúvidas. As pessoas perguntaram, falaram da dívida, falaram sobre o dividendo. Então, assim, não falaram sobre isso aí. Tipo, era um ponto que eu questionaria de cara. Não tenho tag along na preferencial. Não tenho, né? Não tenho ordinárias liquidez. Como faz? Aonde eu me protejo nisso? Porque pelo valor de mercado da empresa, é fácil vir uma outra e comprar. Fácil. Entre aspas. O dono precisa querer vender. Né? Vamos ver, o cara não vende porque é que nem aquele da pênalti. O cara, não, eu vivo aqui, eu moro aqui, é o meu negócio, é o meu objetivo de vida. O cara não vende. Então, assim, eu sinceramente, naquela entrevista lá do Tourinho lá com o cara, eu não senti muita firmeza nele em relação ao negócio. Tô 100% aqui, eu quero dar um boom na empresa. Só que ele tá por trás da empresa desde 2012, que foi ele que passou por... foi ele que passou por aquele período difícil lá de greve e não sei o que, discussão com o sindicato, que aí foi onde a empresa entrou. 2012 a 2016, o período de recuperação. 2012 e 2013 começou a situação devido aos funcionários, sindicato e tudo mais. 2014 eles entraram em recuperação judicial e saíram na recuperação judicial
em 2017. Eles se gabam muito sobre isso aqui, né? Sobre as certificações do ISO aqui. É isso que é importante para a empresa, porque é fábrica, né? Então isso tem que uma ter. barreira de entrada, né? Então, tem um produto que eles fabricam exclusivamente para Volkswagen, né? Que é só, então assim, é só eles que fornecem para Volkswagen. De certa forma é bom, mas também é ruim porque, por exemplo, o Volkswagen já tirou isso do Gol, não tem mais. Agora é só a Toro, a Toro que tem esse produto. Então deve ter diminuído a demanda também deles em relação a isso. Aí tem o SG que você falou, né? O sistema aqui. O Eco Alumínio. Isso aí, ó. Esse Eco Alumínio é interessante. Porque é um produto que é nos Estados Unidos que está sendo feito, né? Praticamente eles inventaram. Que eles têm um cliente nos Estados Unidos, onde o cliente lá, normalmente os carros... É de trailer, de home, como é que é? De motorhome, trailer. Motorhome, que tá uma febre nos Estados Unidos, né? Eles que fazem assim, o fornecimento de material. Isso. É que normalmente os carros lá duram 2 anos. Isso é que, tipo, normalmente lá, quando não é vendido, vai pro desmanche, eles desmontam, manda essas rodas para Mangels e a Mangels requalifica, ou seja, derrete e faz outra calota nova, né? Ou seja, recondicionada com aquele material. O bom disso é que eles não precisam fazer todo aquele trabalho da matéria-prima que precisa ser feito. Limpar ela, misturar ali com outros materiais para dar liga. Tudo isso já tem lá. Eles só vão recondicionar isso. E eles têm um cliente exclusivo para isso. E que está trazendo aí resultados positivos para a empresa. Aí aqui ele fala... É legal, esses dois cenários aí. Isso, o cenário econômico, que é o PIB, né, que sofreu um crescimento em 2022 de quase 3%, comparando com o valor de 2021, que foi de 5%. O IPCA fechou 2022 em quase 6%, afetando principalmente a aquisição de itens básicos, e em 2021 fechou em 10%. Então, assim, isso aqui tudo afeta o operacional da empresa por causa da matéria-prima, né, que eles precisam adquirir. Aí no mercado automotivo, conforme divulgados pela Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes, produção de carros comerciais leves, caminhões e ônibus, no Brasil cresceu 5% aí em 2022. Mas cresceu bem, né, apesar do momento da economia. No total foram fabricados 2,37 milhões de veículos em 2022. No segmento GLP, conforme os Sindigás, o consumo de gás de cozinha no Brasil em 2022 comparado a 2021 não registrou variações significativas. Então, assim, esse negócio de gás não vai ter grandes crescimentos porque a população teria que crescer muito para poder ter um grande diferencial aí, né? Então, não basicamente eles vão ter uma receita ali com crescimento do IPCA e olha lá. Então, assim, é uma tendência o gás ser mais consumido. Isso aí é no mundo todo, né? Porque é uma energia, como é que é? Verde, né? Então, assim, é uma tendência. Agora, é isso aí. As pessoas vão... Cara, não é muito rápido essa mudança. Ela é aos poucos, né? Tu vai tirando um pouco do elétrico e vai consumindo gás. Por exemplo, shopping center. Tu vai no shopping center, tem uma estação de GLP lá. Por quê? Porque ele não depende apenas da energia elétrica, ele depende também de GLP para diversificar um pouco esse custo. Expectativas para 2023. Expectativa do mercado é um PIB brasileiro de 1,84%. Isso aqui já subiu, né? Está em 2 e pouco. 3 já. 100% isso aí. A inflação está em linha, 5,42%. Tá em linha. Né? O mercado automotivo, isso aí está em linha também. Prevê 2 milhões de carros em 2023. Os principais motivos são pacote de redução de impostos federais, possibilidade de linha de créditos especiais para o programa de redução de impostos. Vai bater 2 milhões de taxas. O consumo de GLP deve se manter estável, se comparando com os anos 2021 e 2022. A previsão de consumo para 2023 é de 5... Isso aqui é 5 bilhões, será? Não, 5.200 toneladas. 5.200 toneladas de GLP e em 2024 um aumento ligeiro de 0,9%. Isso aí isso aí é que está dando perenidade no negócio, porque isso aí sempre vai precisar, né? Porque quanto mais eles se especializarem nisso, isso aí sempre vai crescer, sempre vai ter demanda. Então, assim, isso mantém basicamente a empresa, né? Porque assim, o que eles fazem? Eles fornecem os botijões e eles mesmos fornecem a manutenção desses botijões. E normalmente, pelo fato de ter o ISO e tal, aquelas certificações, tem que ser eles.
Não pode ser outra empresa. Então, meio que é amarrado ali a venda com o pós-venda. O que mais temos aqui? Resultado consolidado do primeiro trimestre de 2022 contra o primeiro trimestre de 2023. Foi pior, né? Todas as vezes. Foi pior. Receita líquida retraiu 9,9% se comparado com 2022, impactos diretamente pelo setor automotivo e marcado por diversos fatores políticos e financeiros. Consequente à redução da receita líquida, o resultado operacional e EBITDA sofreram impactos. O operacional foi de 36 milhões contra 20 milhões e o EBITDA de 40 milhões contra 24 milhões. Caiu bem. Central de resultados, eles não têm na página? Tem, mas é bem chifrinho aqui, ó. Informações financeiras. Pois é, porque eu fui procurar aqui, ele me jogou direto naquele site. E é isso aqui. Você vai ter aqui a demonstração. Não dá pra gente ver abertura de receita? Não tem abertura de receita? Tem as demonstrações financeiras e o outro que tem é o ITR. Coisa. Cadê? É só esses dois que tem. Eu queria ver a abertura de receita na apresentação, não tem? É o problema dessas empresas. Normalmente eles não têm algo mais bonitinho e tal. Tu pegou a apresentação do MEC 2023? Foi 2022, eu acho. Não, 2023. Eu já tava ali os resultados do primeiro trimestre. Foi 2023. Não tem muita coisa, não. Aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Passar o olho. Eu acho que é o mesmo que pegou. Eu queria ver quantos por cento da receita é a parte de gás. Porque me parece que é meio a meio. Porque olha só. Ali no gráfico do fundamento demonstrativo de resultados, a receita líquida do segundo trimestre de 2020, pelo que eu ouvi do cara falando ali, um dos diretores, ela foi exclusivamente da parte do gás que não parou. A parte das rodas parou. E como o gás era um negócio, como é que se diz? Que não podia parar as atividades. Então, eles tiveram uma receita líquida de 80 milhões, o que seria a metade quase, um pouco mais da metade. Então, seria coisa de 50%. Cadê? Será que é receita líquida, né? A da aqui, pandemia, né? 2022 ali. 2020 aqui, não? Bota isso, esse aí, entendeu? E o cara falou assim, que a parte de gás não parou, mas a parte de rodas parou, porque a parte de gás era como é que se fala agora? Me fugiu a palavra. Essencial. Essencial, isso aí. É uma parte essencial, então eles seguiram trabalhando. Só que a outra parte parou, e olha o que deu basicamente a metade. 80 milhões, Então, será que isso é a média? É 50% na abertura de receita? Provável, A gente precisa dar uma investigada, né? Teria que perguntar no RI. Falar em perguntar no RI, a Cambuci te respondeu? Agora eu olhei hoje e eu até te falar, o Cambuci lá não me respondeu. Então, assim, mas deve ser isso aí. Aqui, a questão da dívida na empresa, para a gente conseguir olhar algo mais isso aí é concreto. Importante. É importante porque a dívida hoje, né, ela é o maior problema da empresa. Tipo, o caixa é magrinho. Cara, de 2004 para frente, só explodiu a dívida deles. Não, pega ali, 2012, foi quando não tinha mais esse caixa, 2013. Sim. Só que até tinha um caixa. Olha ali, em relação era pouquinho, Ele tinha 200 milhões contra 200 e pouco de dívida líquida, né? Dívida bruta era o dobro. Mas e depois que aí se ferrou. Chegaram aqui uma dívida de 742 milhões. Na PMEC, o diretor deixou bem claro assim, perguntaram sobre dividendos. Ele, não temos perspectiva para pagamento de dividendos, pois o objetivo é quitar a dívida. Então, primeiro vamos quitar a dívida, tem prejuízos acumulados para abater, e nós vamos quitar a dívida para futuramente fazer caixa, e do caixa talvez distribuir dividendos. Então, tá bem claro. Se pegar os últimos 10 anos, não tem dividendo. Se a gente pegar dividendo, a gente vai ter em 2011 o último, 35 centavos. Deixa eu abrir aqui. Pega sobre a PN, isso. Histórico de dividendos. Tá na PN aqui. Isso. O último foi 2011. Isso aí, foi 35 centavos. Tem aqui embaixo, foi 32 centavos. Isso aí, então. Então, assim, é uma empresa que não para dividendo hoje, não. O que a gente
o que que eu consigo ver aí nessa empresa? O risco altíssimo, porque se a geração de pedidos, demandas, a receita não continuar crescendo, o EBITDA encalha e a dívida vai matar esse EBITDA, né? A gente tinha que ter o gráfico aquele, eles não trazem isso no relatório, estou procurando aqui, da dívida, para a gente poder ver quando Não, eles não trazem nada não, cara. O Mas deles é pelo que só eu ITR escutei, mesmo. é até 2026 para eles tentar amortizar aí pelo menos mais da metade dessa dívida. Ó, achei aqui um aqui, ó, o EBITDA da operação em milhões. Ajustado. Mas o EBITDA não adianta, tinha que ver procurar dívida. É cenário econômico que os caras trazem. Desempenho consolidado. Nesse aí deve ter dívida sim, deve estar lá embaixo lá. 2000 anos depois. Vai puxando aí, ver se tu acha a dívida aí. Deve ter aí, Tá. lá abaixo. Aqui, ó, abertura. Aí, deixa eu ver. Rodas. Opa. Aí, deixa eu fixar. Receita líquida. Rodas, 299 milhões. Tá, semestre, cilindros, 123 milhões. Semestre. 2023 aqui. Na Cilindro maior sem receita ligar. deles é rodas mesmo. Cilindros, 123 milhões de receita 25%. líquida. 25%. E aços é 11%. Então, no assim, ano passado foi um quinto, ó, foi 20%. ó, de rodas caiu em relação ao ano passado e o de cilindros aumentou. 18% positivo, 21% E aço, beleza, negativo. mesma coisa, 10%. É, Ó, 10 para 11. Automotivo, ali ele explica, ó, mas essa demanda, essa explicação deles faz sentido, porque a produção de veículos diminuiu. Só que para 2024 tende a aumentar. Ó, Aí o negócio de 2024 cilindro, provavelmente... olha lá, ali embaixo. Aí, Cadê? Em contrapartida, o negócio de cilindros, principalmente o mercado de GLP, ajudou a reduzir os impactos dos demais negócios, onde a receita líquida no primeiro semestre de 2003 foi de 123 milhões contra 104 milhões no mesmo período. Ou seja, esses 18% aqui meio que salvou essa quedinha aqui, né? Que aí ele ficou consolidado de 10% negativo. 537 contra 471. Porque ele conseguiu baixar ali os custos, né? Vamos procurar a dívida aí, certo? Que tem. Se tem abertura de receita, aqui, ó. tem. Aí, ó. Aqui, ó. Aí, assim, não é intuitivo igual os outros caras, mas tem. Só tem que procurar. Não, tem que procurar. Esse aqui é o. Curto prazo. Não, vou pegar aqui. Não tem pra frente. Tá, vamos aqui. Não, mas dá de ver aqui, ó. Tem um ano, tem o 2022 fechado e o 21 fechado. Dá pra gente ver o quê? Curto não, mas prazo, tá aqui a dívida dele. Olha ali, curto prazo. Aumentou. 152 milhões, aumentou. Era na casa de 30 e poucos, foi aumentando, chegou a 152. Longo prazo, 494 milhões. Não, mas tá diminuindo bem, para aí, olha ali. Arrancou lá em 2021 740. Não, vamos botar diminuíram. só aí, 772. Aí 700 e pouco, aí subiu, aí caiu, voltou a subir com o juros subindo, ó. Agora vem caindo, tá 120 caiu milhões. Aqui, subiu. 646 caiu uns 130 milhões quase, 120 alguma coisinha. E o caixa diminuiu bem, de 53 milhões para 29. Por trimestre. Não, mas ele tem caixa e tem títulos ali, ó. Não, sim, eu tô olhando só em cima. Então, os títulos vem aumentando, ó. Vem aumentando o caixa. Os títulos subiu. Era 34, foi para 57, total tá em linha. Era 87, tá 86. Então, um endividamento líquido de 560 milhões, ó. 162 no primeiro semestre. Mas, mesmo assim, para a empresa ainda é muito, cara. A companhia continua demonstrando o controle do endividamento líquido, reduzindo em 62,5 milhões no primeiro semestre de 2003. São frutos das mudanças organizacionais decisivas para a recuperação de sua saúde financeira, reduzindo custos e melhorando o fluxo de caixa, com a implantação de um rígido controle de despesas e custos por meio de mudanças estrutural e cultural. A manutenção do controle e o fortalecimento efetivo do caixa é uma das nossas metas principais. Então, é isso aí que o cara falou na PMEC que, cara, não vão pagar dividendo. A gente tem caixa, mas não vai pagar dividendo. Agora, o que está escrito no estatuto eu não sei, porque eles são um IPO de 1971. Então, eles podem estar dentro de alguma regra daquela época, né? Não, mas mesmo assim, não, hoje porque o cara é o seguinte, capital, normalmente é novo mercado, ele já entra com uns 25% de lucro.
para pagar. Não, sim, sabe, mas é 25% de lucro, mas provavelmente ele ainda vai ter aqui, cadê? Ele ainda vai ter prejuízos a ressarcir, não? Desse período aqui. Provavelmente tem. Foram se dividindo Uns 700 milhões aqui mais ou menos, ó. Então vai demorar. Aí eles tiveram aqui 149, 259, 222. Não, esse é 222. Tá quase. O último é acumulado. Então considerar aqui. 259 e 149 dá 300, 400, 700. Se eles continuarem tendo lucro e manter essa recuperação, daqui uns 3, 4 anos eles começam a pagar dividendos. Ou talvez menos, dependendo da economia. Não, né? assim, pelo que eu entendi ali, eles estão conseguindo baixar uns 80 milhões da dívida por ano. Se acelerar isso, pode baixar uns 100, com os juros menor, né, com a tendência de juros diminuir, eles podem conseguir não diz aí a taxa de juros que eles pagam? Tem um CDB. Isso aqui é o que eles têm CDB 46 milhões. Não, cadê? 46 milhões eles têm. Aqui, ó, pega o consolidado aqui. Aí, ó. Eles resgataram 100 e poucos milhões, ó. Aqui, resgate principal, 97 milhões. Eles tinham 142, ficaram com 57 milhões. Não tem o custo da dívida. Aqui, ó. Aí. Empréstimos, financiamento. CDI, tem um aqui de 10% do Banco da Amazônia, mas acho que já quitaram esse. Pega a console. Credores quirográficos, CDI mais 0,5%. Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Safra e Banco do Brasil. Só banco. Tá, e esse outro aí, CDI mais 8. O Banco Industrial do Brasil. Aqui tem uns em dólar com a taxa de 6,75%. Tem uns... Essa parte mais bruta aí, até que não... Ali onde está o Banco do Brasil... Itaú, aqui, CDI mais 0,5%. Tá... 100, 200, 300, tem uns 300 e poucos milhões aí. E depois tem esse aqui, ó, Banco Votorantim, Libor aqui mais embaixo. 2,25. Tem 185 milhões, é a parte mais bruta, ó. O que é Libor? O Libor não me lembro qual é a taxa, mas, cara, é coisa pequena. Deixa eu jogar aqui, peraí. É tipo uma TIR. É a taxa média interbancária contra a qual um grupo representativo de bancos se propõe. No caso é a Votorantim, tá de em torno de 5%, hein? 5, alguma coisinha. 5,5. Então, assim, os juros não tá tão alto. Claro que o CDI tá alto. E aí ele é o que tá pegando ali, ó, porque ele tá pagando 14% de juros aí. Diminuiu agora porque o CDI caiu, né? Então, conforme caia mais, fica menor, tem geração de caixa maior. Metade tá nesse CDI mais 0,5%, a outra metade tá nesse Libor. Essa do Libor é mais tranquila, dá uns 7, 8%. 7, 8, 9%. Saldo em 31 de dezembro, consolidado, 741 milhões. Ali, ó, pagamento de juros, 47 milhões. É o que tá pagando de juros. Ali, em cima ali. Não, mas isso aqui é do ano passado, aqui é 2023, tá aqui embaixo. Então eles reduziram a dívida do ano, ó. Porque estão pagando metade. Eles pagou 35 milhões do principal. Isso. E 27 fizeram a captação de 10 milhões. Pagamento de juros 27 milhões e provisão de juros... depois tem variação cambial 27 milhões e provisão de juros 33 milhões. Aí reduziu de 693 para 646, 50 milhões. Mais ou menos. Demonstrações dos empréstimos de financiamento. Mas não passa de 2023, é isso que eu queria ver. Para onde? Não ali, passa. Ó, 2026, ó. 2026 Cadê? é os... Ali mesmo, volta ali. Ali, ó, na esquerda. Lá na esquerda, vai, na esquerda. Aí. Tá aqui. Aí, 2026 é o maior, ó. 2024, esse ano eles têm mais 45 milhões. Não, esse ano tá tranquilo, tem caixa. 2024, 117. Tá tranquilo. Aí 2025 tá tranquilo. Milhões. O problema é isso aí, ó, tá? O bruto e tá em diante eles não têm. Diante. Até tem ali 3 milhões, ó. Então eles teriam que... É isso aí, ó. Eles têm que pagar ou rolar essa dívida. Cara, se eles... Cadê? 2026. Se eles fizerem esses 259 milhões por ano, eles conseguem matar a dívida.
lá em 2026. Não, até o cento e pouco aqui. Se eles fizerem 150 milhões por ano. Mas aí tem que dar... Ele não vai dar lucro. A empresa não vai dar lucro. Ela vai ter que aumentar muito a receita e o EBITDA dele é baixo. Não, se ela mantesse esse lucro aqui. Mas não vai manter. Esse é o problema. Não, então, se ela conseguisse manter essa média, paga. Paga em 3 aí anos. ela desafogaria, chegaria onde eles querem, que é ficar igual a Cambuci. O que vai acontecer? Provavelmente no final do ano, eles olham o capital de giro necessário, o CAPEX, né? Tem que fazer a revisão, os investimentos necessários, o CAPEX, e eles vão tomar dívida de novo. Vão tomar dívida para o ano. Que aí, no caso, é que nem esse 2024 aí, ó, tem 117 milhões. Por que 2025 não tem? Porque o projeto já está com dívida para 2024. E em 2024, eles vão contratar dívida para 2025. Então, deve aumentar mais uns 100 milhões aí. Tem que ver o que precisa de CAPEX aí. Deixa eu ver aqui, acho que no Fundamentos tem, né? Ali no balanço patrimonial. CAPEX, cadê? Receita líquida. CAPEX é... O fluxo de caixa. Balanço patrimonial, né? Ativo, dívida líquida. Na casa de 30... Não, nem... Vou colocar aqui milhões. Na média de 20 milhões. Tá, mas olha o capital de giro. Praticamente recebíveis ali, ó. Que é o que eles têm que pagar. É a metade dos estoques. A média é 220 milhões. Então tira a metade, são 100 e poucos milhões. Então é o que eles vão contratar para 2025, entendeu? 2025 não tem, né? Tá 23 milhões, que tem alguma coisa. Então 2024 eles vão contratar dívida para começar a pagar em 2025. Por quê? Porque aí tu vai aumentar o que tu vai pagar mensal ali, tá pagando quanto? 40 e poucos, né? De juros. Deve aumentar para 50 e poucos, ou até manter os 40 e poucos, e aí a tua geração de caixa vai pagando aquilo ali, né, para 2025. Só que vai chegar em 2026, e aí? Estamos falando de 2 anos. Cara, isso tem que acelerar muito isso aí. O EBITDA deles está meio fraco. É baixo, ó, em relação à receita. E tem bastante depreciação e amortização, né? Então assim, não é um case se vai dar, não vai dar lucro isso aí. Pelo que eu tô vendo, não tem como dar lucro, entendeu? Ele vai ter que pagar isso aí. O que ele for ter de lucro é basicamente o que ele vai pagar de juros e dívida no ano, que ele tá pagando 100 e poucos milhões. Mas, ó, aqui é interessante. Tá caindo. Isso aí tá caindo. Era 700. De 2020 para cá. Tá caindo. Considerável, porque saiu de... Vamos pegar uma ponta aí. 800 milhões. 800 milhões. Para 600. 650. 2 anos, 150 milhões. Mais 2 anos bate a 200. Nós já estamos igualando 2026 já. Mas, ó, isso aqui... O que pode acontecer? Uma reestruturação de governança, uma emissão para quitar a dívida. E dar liquidez, o projeto e tal. Pode até acontecer. A família sair, um desdobramento, né? Teve um desdobramento. Não, aquele desdobramento que eu te falei foi da outra empresa que a gente estava olhando. Ah, tá, beleza. Sem eles aqui... eles aqui têm 5 milhões de ações. Não é pouca, não. Quer dizer, podia ser mais, né? Mas eles têm aqui uma média. Histórico de cotação. Puxa aí de 2014, lá embaixo lá. Não, isso aí esquece. A empresa é de 2014 para agora. Tá. Puxa aquele gráfico, puxa o gráfico aí embaixo lá. Aí, fechou. Sim, é o que eu estava fazendo. Então, a empresa estava aqui a R$1. Na pandemia aqui o mercado já vinha precificando essa melhora da empresa. É aquilo que eu falei, se destravar aquela dívida, essa empresa se multiplica por 10 o valor de mercado dela. De 2019 aqui ela mudou de patamar, né? Já. Depois teve a pandemia, jogou para baixo de novo e aí teve essas... Cara, isso aí foi porque apresentou algum resultado excepcional ali. Talvez cresceu 5 vezes. O primeiro trimestre de 2021. O primeiro lucro foi 2021, que a gente olha aqui, foi onde estourou a cotação. Olha aqui, ó. Bateu lá os R$23. Não, mas 2021 tá, beleza. Ela teve retomada da pandemia. A receita dela explodiu. Não, assim, a receita explodiu e teve lucro líquido. O terceiro trimestre de 2021, a receita foi para 240 milhões. Aí caiu um pouquinho e depois ela conseguiu manter 2022 lá. Esse ano que não está conseguindo manter acima dos 240 milhões. Tá abaixo, tá 220, 230. Receita, né? Receita, não lucro. Lucro esquece. Vamos dizer que eu já tô vendo, essa empresa não vai ter lucro. Não vai ter lucro. E apresentar um lucro, um crescimento. Olha, o lucro tá bem magrinho, né? 10 milhões, 20 milhões. Se ela conseguir manter aí, sei lá, o próximo trimestre 30 milhões, depois 40,
Ela tá. Aí tem que ver o que vão fazer no início de 2024. Qual é que vai ser o programa? Vão contratar uma dívida para o capital de giro? Porque dívida de capital de giro é baixo, só paga CDI. É aquilo ali, é CDI mais 0,5%. Então compensa a empresa pegar, entendeu? Então, é o tipo de empresa. Ah, vocês estão apresentando pra gente aí. Tem como investir numa empresa dessa? Tem, cara. Mas é aquela questão, é controle de risco, é você acreditando que o negócio pode e que você acreditar que a governança está mudando. Para eu investir nessa empresa aqui, por exemplo, eu passaria mais uns 6 meses acompanhando ela, mandando e-mail para RI, conversando com os caras, para entender o que eles estão planejando, entendeu? Já que não tem muitas informações disponíveis, tem que ir atrás. E é aquilo, ó, igual aqui, para a gente encontrar a dívida dela aqui para frente, a gente teve que rolar a página aqui da ITR dela. Então, assim, as informações... Ok, ó, já tô até te vendo. Provavelmente, essa dívida foi contratada em 2016, quando estava na recuperação judicial. E aí, o que tu tem? 10 anos para pagar. 2026. Beleza, vamos tentar pagar em 10 anos. Só que a dívida foi a 800 milhões nesse período. Na real, ela vem numa linha, ó. Então, assim, provavelmente, o cara... Claro, como é que ele contrata? Ele contrata, preciso de 200 milhões para 2017, em 2016, né? Aí, beleza. Só que os juros, tu começa a pagar juros. E se a tua receita não acompanhar, tu não consegue, né, pagar isso aí. E aí depois vem subindo, e aí, porra, 2021 deu uma paulada lá, ó. Deu um up. Agora que vem reduzindo. Então, assim... Como que... Cara, eu não vejo lucro para essa empresa. Eu vejo ela tendo absurdamente ter que pagar essa dívida o mais rápido possível. E na época de recuperação cresceu bem, ó. Saiu de 400 para mais de 500 aqui. Agora a pergunta é assim, como é que o mercado vai precificar essa empresa? Conforme ele está pagando dívida, o mercado vai precificar. Ó, se tu pegar a dívida ali, a dívida vem caindo. A cotação, né? Vamos botar 2020 ali, depois de 2020. Vem caindo. Ela nem chegou nos valores. Tá, não, 2021 foi o pico dela ali, que ela bateu R$25, né? 2021. Deixa eu olhar no outro aqui. Eu tô comparando a cotação com a dívida. Por isso, é que eu vou olhar aqui. Ah, tá. Pico dela foi 2021 em agosto. R$23. Foi quando ela teve o primeiro lucro dela e a dívida diminuiu. Saiu de 800 para 700 e pouco. Vem diminuindo. Mas depois subiu de novo. Então, assim, conforme for apresentando queda nessa dívida aí, o mercado vai precificar, vai dar valor nela. Olha aqui, ó, a dívida subiu, no próximo caiu a cotação, foi para 14. Mas aí tá os efeitos que é redução de volume. Teve volume de carro reduzido, né? Saiu, acho que de 3 milhões para 2 milhões e pouco a produção de carro. Isso. Mas provavelmente é uma empresa que vai andar um tempo agora entre 12 e 16, ali 18, esperando para ver o que vai acontecer. Se no próximo trimestre a dívida vir para baixo dos 600 milhões, que está no 650 a dívida líquida, o mercado joga mais uns... Porque o patrimônio líquido fica mais positivo, né? Aí o valor do mercado já vai... Que precisamos... Mas essa liquidez... Talvez isso aqui... Essa liquidez aqui, 22 mil nos últimos 2 meses, é bem pouca. Né? Esse é um ponto então, que tem que ficar atento também. É uma empresa que, se tu entrar, provavelmente você não vai sair tão fácil, porque o spread entre a compra e a venda costuma ser de R$1. Eu estava olhando. Isso aí me lembra, sabe o que, mais ou menos? A Fras-le em 2016, 2015, 2016. Era assim. Só que aquilo, é o tipo de negócio que é arriscado. Então, assim, muitas das vezes o cara quero botar uma pimentinha na carteira. Em vez de colocar uma Oi, uma empresa ferrada, procura uma empresa, né, igual essa, que está se recuperando, que tem aí algo positivo a ser visto à frente. É muito melhor que você pegar uma empresa para ir na sorte. Vai valorizar ali de repente. Só que é uma coisa que você vai carregar por um longo tempo, entendeu? E é 1%, ali 0,5% da carteira, até menos, dependendo do tamanho do seu patrimônio. É coisa de 1%. É tipo assim, é o risco-retorno, né? Que é 1% que pode virar 3, 5, e aí beleza. Se virar 3, 5 é porque a empresa melhorou, show. Né? Só que vai botar muito pouco dinheiro. Aí compensa o risco, depende do perfil da pessoa, porque depende da idade, depende do que está passando, porque é um negócio que não paga dividendo, né? Então é muito claro aí que a empresa não vai ter lucro. Para mim vai ter 20 milhões, 10 milhões, 15 milhões, não vai ser muito disso.
Aí o lucro, juros para pagar aí. o lucro vai ser para pagar os juros. Mas é isso, O estado financeiro vai matar o lucro dela. a ideia aqui era trazer uma empresa, as empresas assim diferentes que não são tão faladas, igual eu falei lá no começo, e mostrar, né, como é que é se garimpar os dados, igual eu falei ali, onde está a dívida dentro do ITR, já que não tem lá bonitinho, igual tem nas outras empresas, lá na apresentação da videoconferência, né, que eles fazem lá um para videoconferência, tudo bonitinho. Eu vou botar no o detalhe. vídeo da PMEC ali junto com esse nosso vídeo. Né? Aqui não tem, aqui é bruto. Você vai ter que procurar, olhar, ler, leva tempo. Uma empresa dessa aqui é uma empresa que você vai ter que acompanhar em 6 meses, 1 ano, para ver se realmente vale a pena. Eu acho que se for o caso de chegar num ponto ali de 3 meses, vejo algo positivo aqui. E entrando devagarzinho. Porque às vezes você esperar 6 meses, 1 ano também, você vai entrar atrasado, aí o negócio é mais arriscado também. Quase todas as empresas eu faço isso. Eu levo às vezes mais de ano para... Eu fico ali olhando, né? Ver o que tá acontecendo para tentar entender peraí, por que não tá tendo, sei lá, lucros crescentes. Aí tu entende, a empresa está investindo, a empresa está fazendo alguma coisa diferente. Essa aí Mas enquanto isso, cara, tem um problemão para 2026. Sim. Tem 2 anos. E vai ficar maior se eles não acelerar esse processo. Cortar custo, eu acho que já esgotou. Né? Os caras já chegaram no limite. Mas aumentar a produção, beleza, 2024 talvez seja um ano bom. Aí o mercado precifica. Só que o problema é assim, a entrada de fundo de investimento nesse tipo de empresa vai trazer muita volatilidade, porque não tem liquidez. Cara, 22 mil reais por dia é muito pouco. Tem fundos dentro desse negócio aí. Tem um clube de investimento e um fundo. Tem um clube e um fundo, Então, assim, meio que... beleza, o cara quer botar 100 mil reais, talvez vá se valorizar, beleza, mas e como é que tu sai? Tem que ver o que vai acontecer ao longo do tempo. Então, assim, um passinho de cada vez, vai ter melhora de liquidez, emissão, melhora de governança, tag along não tem na PN, então é um monte de coisinha que... Beleza, a empresa, olhando o que faz o produto, o histórico, tem perenidade, é boa, é uma indústria boa, mas tá carregando um problemão aí. Esse é o risco, né? Assim, dessa dívida aí é complicado. Se tira a dívida da empresa ali, cara, ela vira um negocião. Mas aí ela já tá valendo 500 milhões. Nós vamos chegar em empresas de 500 milhões que a gente vai ver exatamente isso aí. Pô, empresa boa, redondinha, dívida bem pequenininha. A empresa vale 500 milhões, né? Pelo fluxo de caixa que ela gera. Que é o consenso, né? A empresa se mantém há 80 anos, não é... Mas é isso. Acho que fechou por hoje. A lista tá aqui, tem um monte. As de 500 milhões e aqui tem as de 1 bilhão. Tem umas... Vamos avaliar, dar uma olhadinha. Sim, bom apresentar porque são coisas diferentes, né? Sim, tem uma aqui que eu quero olhar, que é só por curiosidade mesmo, para entender o setor, que é de transporte hidroviário. A Hidrovias do Brasil? Não. É Login 3. Login. Isso. Mas Login eu conheço. Olha, melhor ainda. É só para entender o setor, porque normalmente essas empresas, elas capenga, né? É muito difícil. Margem é mato. E ela tem que fazer hedge para se proteger do combustível, para poder usar o óleo, né? Queima muito óleo e é complicado. Pode ser um negócio interessante. Mas é isso aí, Eliseu. Ficou com a gente até o final. Alguma coisa para acrescentar? Pergunta, dúvida? Não, boa noite. Eu só achei interessante assim, que é importante a gente estar olhando empresas que não estão falando de outros setores para ir dimensionando, né? Porque às vezes a gente fica numa bolha e é bacana, mesmo que a empresa talvez não seja interessante, mas é um estudo que ajuda bastante. O negócio é interessante por ser uma indústria, só que está enredado. Esse que é o problema. O número ali, 2026, tem uma bomba relógio. E aí, o que vai acontecer é o tal do risco-retorno, né? Tu vai arriscar, pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim. Mas eu não consigo ver crescimento de lucro ali com 2 anos para pagar praticamente. Então, e assim, a ideia aqui principal é mostrar esse garimpo,
de informações, de buscar os Essa dados. investigação é aí difícil de encontrar. Aonde está a Porque dívida, vai ver onde que é um tá... padrão, né? Ao longo da nossas live, vai ver que é um padrão. Pô, vamos botar o olho na dívida. Quando é a dívida? Quanto tem que pagar a dívida? Juros, resultado financeiro. Praticamente vai ser um padrão. Então a gente vê o que está acontecendo em cada negócio para entender. Porque assim, vai ter empresas que você vai olhar que não tem essas questões, mas aí você olha para uma Cambuci, por exemplo. Cambuci tá redondinha. Tá redondinho, tem uns poréns ali, mas ela tá redondinha financeiramente falando. A empresa tá para cima. Né? Então, assim, o interessante é a gente olhar negócios que também estão enredados para a gente entender, né, qual é o melhor caminho que as empresas têm que seguir em relação à dívida, por exemplo. Né? Porque se a gente olha só empresa redonda, a gente nunca vai entender como que uma empresa que não está tão redonda, que está com dívida, trabalha para sair desse enredo que ela está. Eu acho, pelo menos eu acho importante ter essa visão, né, de olhar. O Ariston chegou aí também, Ariston. A Mills 3 entrou nesse estudo seu aí, ô Rubens? Mills? Essa ação que eu comentei aí na comunidade. Com M? Aí. Como é que é o... Não tá não aqui, mas fala M... LS3. LS3. Não tava não, mas vou colocar ela aqui pra dar uma olhadinha. Cara, assim, as que eu tenho aqui tem Lupa, que é de petróleo, Cedo, que é tecido, Técnica, que é tecido, MTS4, que é máquinas e equipamentos. Isso aqui é interessante a gente olhar, máquinas e equipamentos. Tem a equipamentos, se não me engano. Aí tem a Cambi, que a gente já olhou, tem a RSul, que é material de transporte, que também eu quero dar uma olhada legal nessa empresa, porque hoje empresa de transporte a gente só tem o quê mais falado aí? A JSL, né? De transporte logístico? Isso, de transporte. Depois tu vai ter a Vamos aí. Que faz parte tem várias aqui, cara. Tem bastante vestuário. Tem uma de seguro e previdência aqui, que é a UIS. E tem uma outra aqui também. Aper, não sei se tu conhece. Né? Tem a Aper aí. Mas assim, tem bastante coisa pra gente olhar. Depois, qualquer coisa, eu vou botar uns stickers ali. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou botar uns setores, 3 setores diferentes lá, para vocês votarem e escolher qual setor que vocês querem que a gente fale na semana que vem. Essa Mills, ela é interessante também, ela é do setor de engenharia e construção civil, né? É maquinário, né? Eu até comentei ela no grupo. Isso, estrutura, andaime, essas coisas. Beleza, eu botei ela aqui na conta aqui, a gente fala, a gente tem conteúdo para um ano aqui. Mas é isso. Mais alguma coisa aí, pessoal? A gente pode descer o morro por hoje. Beleza, falou, boa noite. Boa noite aí, filho. Valeu. Valeu, Simon.